Ele era padre e tinha tudo, porém algo terrível aconteceu em sua vida. Hoje eu trago para vocês um dos relatos mais impressionantes e mais fortes que eu já postei aqui neste canal. Eu peço a você, assista esse vídeo até o final e pode ter certeza que você vai ficar impactado com aquilo que esse padre falou. Algo que estava escondido. Caríssimos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. É claro, se você está chegando aqui agora no canal, eu quero te pedir assim: inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações, e sempre que nós postar vídeo novo, já vai cair direto aí no seu celular, na tua televisão, e é uma satisfação enorme ter você aqui junto comigo. E é claro, deixa o joinha para esse vídeo. Sem mais delongas, bora ver comigo o relato desse ex-padre. Eu sirvo a Deus, na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu sou missionário, eu trabalho na área de missões. E Deus me fez missionário porque, é lógico, a gente tem que testemunhar tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas. O pastor, quando me apresentou aqui, falou: já foi até padre, E todo mundo, eu acho que ficou assim: poxa vida, até padre está se convertendo, É difícil, mas para Deus nada é impossível. Então, nessa manhã, eu costumo, todo domingo de manhã, a gente está numa igreja diferente. Às vezes a gente participa de escola dominical, e eu vou usar o que eu tenho usado em muitas igrejas, como uma aula de escola dominical, mas numa pregação, para que vocês possam perceber como nós devemos aprender a evangelizar as pessoas. Eu realmente fui padre da Igreja Católica Apostólica Romana durante 10 anos da minha vida. Fiquei 15 anos no seminário antes de ser padre. Padre estuda muito. Ao contrário do que muitos crentes pensam, o padre tem um conhecimento profundo da palavra de Deus. Ele conhece a Bíblia melhor do que muitos crentes. Mas a palavra de Deus diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Eu nasci num lar extremamente católico. Eu venho de uma família onde as pessoas diziam sempre o seguinte: nós somos católicos e nós vamos morrer católicos. Vocês já ouviram essa expressão, não? Quando alguém fala isso pra gente, a gente fica até desanimado, A gente fala: meu Deus do céu, não dá nem para pregar, Porque tá tão enraizado na religiosidade, está tão enraizado na religião, que a gente fica assim pensando: poxa vida, a religião, quer dizer, quantas denominações nós temos hoje no Brasil? São centenas, se não for milhares. Só que religião nenhuma leva a gente para o céu. Só vai para o céu quem um dia teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Você pode chegar lá no céu, falar que é da Assembleia de Deus, falar que é de presbiteriana, batista, metodista, anglicana. Isso tudo para Deus eu nem sei se Ele vê. Porque as denominações hoje estão sempre em umas confusões tão horríveis, que nem parece Evangelho de Jesus Cristo. Mas quem vai? Quem um dia teve uma experiência pessoal com Cristo e procura servi-lo de alguma forma. Eu nasci num lar onde as pessoas eram católicas, mas muito problemáticas. Eu sou de origem baiana, Na Bahia o povo é muito católico. A minha avó, por exemplo, era uma pessoa que teve uma influência fortíssima na minha vida. E quando eu nasci, a minha mãe teve uma enfermidade chamada depressão pós-parto. Obrigado, meu irmão. Chamada depressão pós-parto. E praticamente eu fui criado pela minha avó, que era muito católica, e todo domingo me levava para a igreja. E quando eu chegava na igreja, eu via o padre celebrando missa, eu pensava comigo: um dia eu quero ser igual a esse homem. Eu achava o padre a pessoa mais fantástica do mundo, com as roupas bonitas que ele vestia, para celebrar a missa, os paramentos, o teatro que é a missa, é uma coisa que emociona. Muitas vezes as pessoas não entendem nada, mas emociona. E de repente, aos 11 anos de idade,
eu comecei a perceber que o padre era uma pessoa não só importante rezando missa, mas ele era muito importante também na sociedade. Eu me lembro, isso há mais de 50 anos atrás, a minha idade para vocês não interessa não, mas antigamente o padre andava de batina preta. Muita gente deve ser desse tempo. E quando a gente via um padre na rua, a gente ficava assim até assustado. Todo mundo ia lá beijar a mão do padre. Eu acho que aqui muita gente já beijou a mão de padre, não beijou não? Algumas pessoas sim. Então era uma pessoa que tinha autoridade, às vezes mandava mais do que o prefeito de uma cidade. Tamanha autoridade política que ele tinha também. E o padre da minha cidade sempre ia visitar os meus avós. E o danado sempre chegava na hora do almoço. Tem uma expressão que eu não sei se aqui em Botucatu vocês já ouviram falar. Quando a gente come muito, a gente fala, hoje eu comi como um padre. Lá em Minas e no Nordeste a gente fala muito, hoje eu comi como um padre. Se bem que tem pastor que come muito mais do que padre, né? Crente é muito, come, mas que é uma coisa horrível, né? E eu vendo toda essa forma como o padre era tratado, eu cheguei para os meus avós, para os meus pais, e falei, eu quero ser padre. E eles ficaram tão felizes, mas tão felizes, que nem perguntaram para mim se era vocação, se era fogo de palha, se era qualquer coisa nesse sentido. E de repente, quando eu me vi, eu já estava dentro de um seminário. Eu fui para um seminário católico, franciscano, um seminário alemão. Eu não sei se vocês sabem, mas a raça de alemão é uma raça rígida, difícil. Deve ter alemão nessa região aqui, mas alemão é uma das raças assim mais exigentes. Eu fiquei dentro de um seminário alemão, dentro de um regime mais do que militar, horário para tudo, e a gente tinha que ser o melhor em estudo, porque a única coisa que a gente tinha preocupação era de estudar. Então, nesses 15 anos de seminário, eu estudei filosofia, teologia e psicologia. Saí do seminário sabendo um monte de coisa, cheio de gias. E sabendo principalmente a respeito da palavra de Deus. Eu estou muito gripado, mas vamos tentar. Me formei, fui trabalhar na área social da Igreja Católica. Franciscano é aquele que tem voto de pobreza, que trabalha geralmente com pobres, com pessoas que estão em necessidades. E como a minha congregação era alemã, eu tinha o sustento que vinha da Alemanha. Eu tinha voto de pobreza, mas era uma pobreza muito gostosa, porque o dinheiro alemão valia muito naquela época, né? Hoje é euro, mas antes era marco alemão. E era uma coisa assim que eu nunca precisei orar ou rezar pedindo para Deus me sustentar, porque a igreja me sustentava. Eu conhecia a palavra de Deus, eu pregava, eu trabalhava, mas eu nunca tinha experimentado o poder de Deus na minha vida. Era uma vida muito gostosa, porque todo mundo beijava a minha mão, todo mundo de vez em quando vinha contar os pecados e eu ficava sabendo da vida de todo mundo. Era uma coisa assim horrível. E era para eu ser a pessoa mais feliz do mundo, porque eu tinha tudo. Eu tinha o reconhecimento da sociedade, eu tinha dinheiro, eu tinha poder, eu tinha tudo que um homem gostaria de ter. Só que depois de 2 anos vivendo toda essa vida boa e gostosa, eu comecei a sofrer de uma enfermidade. E essa enfermidade quase me levou à morte. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa doença aqui em Botucatu, mas é uma doença chamada depressão. Quem já ouviu falar em depressão? Para mim, é a pior doença que existe na face da terra. Uma vez eu ouvi um depoimento de um pastor, e ele dizia, se fosse para eu escolher entre um câncer e uma depressão, eu escolheria o câncer. E ele dizia o seguinte: eu conheço muita gente que tem câncer, que luta para viver, mas a pessoa que tem depressão, a vida perde totalmente o sentido. Eu não estou falando, meus irmãos, de baixo astral, de uma tristezazinha,
de um incômodo, que de vez em quando a gente acorda e fala, hoje eu não queria que nem existisse esse dia, eu vou dormir mais um pouco, mas daqui a pouco você já se anima. Eu estou falando de depressão que deixa a pessoa prostrada, triste, angustiada, ansiosa, praticamente sem sentido. Eu estou falando de tristeza profunda da alma e da mente. A primeira crise de depressão que eu tive, eu fiquei uma semana trancado dentro do meu quarto sem querer ver ninguém. A única coisa que eu sabia fazer era chorar. Uma angústia, uma vontade de morrer. Ao mesmo tempo, vontade de morrer e medo de morrer. Fiquei numa situação de abandono. Eu tinha tudo, mas eu estava no meu quarto, escuro, fechado, e eu não podia nem ouvir voz de ninguém. Depois de uma semana eu tinha estudado em psicologia, a gente sabe o que é depressão. Eu tive coragem e procurei um psiquiatra e comecei a fazer tratamento. E a partir do tratamento a minha vida começou com muito remédio a ficar, um dia eu estava bem, outro dia eu estava mal, um dia eu queria viver, outro dia eu queria morrer. E o remédio controlava um monte de coisas, cheguei a tomar até 14, 15 comprimidos por dia. E a minha vida foi por água abaixo. Uma tristeza, uma solidão incrível. Comecei a buscar soluções para os meus problemas emocionais em um monte de coisas, principalmente na religião, mas não encontrei. Comecei a buscar então na prostituição, porque eu era padre, não podia casar, não tinha família, mas eu tinha uma carência tão grande no meu coração, na minha vida, na minha alma, que eu comecei a me prostituir. E eu comecei a buscar na homossexualidade uma solução para os meus problemas emocionais. Eu prego quase que no Brasil todo. E cada vez que eu falo em alguma igreja que eu fui homossexual, as pessoas ficam assim, poxa vida, e aí? E algumas pessoas me perguntam, você tem coragem de falar que você foi homossexual? Eu falo, olha, coragem eu não tenho não. Eu tenho nojo do meu passado, eu tenho vergonha do meu passado, eu tenho muita dificuldade em trabalhar com essa questão do passado na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu tenho alegria de poder dizer para você que Jesus Cristo um dia entrou na minha vida e mudou completamente a minha história. E se Ele mudou a minha história, Ele pode mudar a sua. Pode mudar a vida do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, sei lá de quem. E é por isso que nós cremos no poder do Evangelho, é por isso que nós evangelizamos, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No meio evangélico hoje existe uma discussão muito séria com relação à homossexualidade. E o que eu já ouvi de besteira de pastores e de igrejas, que discriminam, que abandonam, mas ninguém está disposto a amar, a acolher, a evangelizar. É fácil para a gente condenar, né? Então, depois da homossexualidade na minha vida foi cada vez mais por água abaixo. E o pior, eu nunca encontrei um crente que pudesse me falar do amor de Deus. Eu gostaria que você saísse daqui aprendendo alguma coisa nessa manhã. Nós precisamos urgentemente, a Igreja Evangélica Brasileira precisa urgentemente aprender a evangelizar segundo a Bíblia. Nós temos dois tipos de evangelhos hoje sendo pregados por aí. O evangelho dos evangélicos, que é uma desgraça. O evangelho daquilo que não pode fazer nada. O evangelho da prosperidade, vem para Jesus. Eu achei tão interessante quando o pastor, de forma muito discreta, vamos levantar os nossos dízimos e ofertas, e vocês como membro da igreja sabem dos compromissos que a igreja tem, rádio, isso, aquilo, tal, uma coisa muito discreta. Mas a gente tem visto por aí, na hora do culto, quando é para levantar dízimos e ofertas, se a pessoa não tiver equilíbrio, ela leva até a roupa dela lá na frente. Isso não é evangelho de Jesus. Jesus nunca prometeu riqueza para ninguém. Ele promete cruz,
sofrimento. Você quer me seguir? Pega a tua cruz, vem e segue. Você quer me seguir? Vou te dar uma BMW. Quem que não quer seguir Jesus com uma BMW? Com um jatinho. Mas o evangelho é cruz, o evangelho é sofrimento. E o evangelho nos chama também a termos uma vida simples. É lógico que Deus nos abençoa com muito mais do que nós precisamos. É ou não é? Você já parou para perceber que nós não precisamos pedir nada para Deus, porque Deus tem dado muito mais do que nós precisamos? E mesmo assim nós não queremos servir a Ele como nós devemos servir. Se eu fosse depender de crente, eu jamais seria crente, porque os crentes sempre foram pessoas, desculpa a expressão, chatas demais. Eu sempre achei crente chato. Eu sempre achei crente arrogante. Eu sempre achei crente narizinho empinado. Sabe aqueles crentes? Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de crente, mas geralmente o assembleiano conhece. Aqueles crentes que vivem com a biblinha debaixo do braço e bate no peito e fala: eu estou salvo, o resto está tudo no inferno. Glória a Deus, aleluia. Tem crente que acha que o céu vai ser só dele. Eu vivendo na homossexualidade, no pecado, na depressão, vida destruída, nenhum crente me falou do amor de Deus. Mas quando eles tinham oportunidade de conversar comigo, eles vinham com toda essa prepotência, essa arrogância, e olhavam para mim e falavam assim: padre, o senhor sabia que se o senhor morreu hoje como padre, o senhor vai para o inferno? Olha que maneira gostosa de falar de Jesus. Eu já vivia no inferno. Existia inferno pior do que o meu? E toda vez que o crente vinha falar isso, eu pensava comigo: mas que povo ignorante. E um dia, várias vezes os crentes vinham falar e era a mesma história: o senhor vai para o inferno, o senhor vai para o inferno. E um dia eu perguntei para um homem: escuta, por que eu vou para o inferno? E aquele homem muito crente abriu a Bíblia. Crente sempre anda armado, né? Só que andar armado é um problema, porque tem muita gente que não sabe usar arma, né? Às vezes dá até tiro no pé. E de repente, quando eu perguntei para ele por que eu vou para o inferno, ele abriu a Bíblia no Salmo 115. Vocês conhecem o Salmo 115? É aquele que fala: tem nariz, mas não cheira, tem olho, mas não enxerga, tem perna, mas não anda. É um salmo que fala sobre idolatria. E aquele homem tentou colocar na minha cabeça que eu era idólatra e que o único problema da minha vida era a idolatria. Eu peguei até trauma do Salmo 115. E aquele coitado daquele homem, querendo me evangelizar, querendo que eu engolisse aquilo, né, goela abaixo, não sabia que eu conhecia a palavra de Deus. E que eu sabia muito bem que a pior idolatria que a Bíblia nos coloca no Antigo Testamento e no Novo Testamento não são as imagens de esculturas que a gente vê nas igrejas e nas casas dos católicos. A pior idolatria não são as coisas, né, de santos que a gente pensa que é. A pior idolatria, se a gente for ver teologicamente de forma honesta, é aquela que a gente não vê, mas que está dentro do nosso coração. E eu pergunto para vocês agora, meus irmãos, quais são os nossos ídolos hoje? É fácil falar católico é idólatra, né? Mas e os nossos ídolos hoje? Quem são? No meio evangélico é muito fácil a gente identificar. A grande idolatria do meio evangélico hoje é o consumismo, dinheiro, poder. Outro dia eu fui pregar numa igreja no Paraná, e uma igreja muito rica, e depois que terminou o culto, as pessoas saindo com os carros do estacionamento, né, aquela coisa toda, e de repente uma mulher foi sair com o carro dela e encostou no carro de um irmão. Meus irmãos, quase teve polícia. Eu fiquei horrorizado, eu fiquei olhando aquilo, eu falei: não é possível. Como é que pode? A irritação, o cara ficou irado, porque o carro dele importado, novinho, quase bateu na mulher.
Isso é idolatria. Tudo que a gente coloca acima de Deus na nossa vida é idolatria. Quantos de nós não sofremos hoje por conta de coisas que nós não deveríamos sofrer e que é ídolos na nossa vida? Então, a gente precisa parar de julgar as pessoas. Primeiro, porque a salvação não depende de nós, depende de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a amar as pessoas. Porque através do amor de Deus que está em nós, essas pessoas podem ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Eu sofri muito com crentes. Até que um dia eu resolvi ignorar os crentes. Eu falei, eu não quero mais nem ter conversa com nenhum crente. Eu trabalhava com doentes de AIDS e trabalhava em hospital. E eu de vez em quando via alguns absurdos que os crentes faziam em algumas visitas, dentro do hospital. E cada dia que passava, os testemunhos que os crentes me davam eram testemunhos horríveis. Até que eu fechei o meu coração, falei, não quero mais saber desse povo, não quero nem conversa com esse povo. Só que a minha vida foi indo cada vez mais por água abaixo. Até que um dia, uma voluntária que trabalhava comigo na minha igreja, com os doentes, chegou para mim e falou assim, Frei, tem uma amiga minha que acabou de se aposentar. Ela é enfermeira. Ela é uma pessoa que trabalha muito em visitas domiciliares, ela gosta muito de fazer o que nós fazemos. Falou todas as qualidades da mulher. E por último ela falou, só tem um problema. Ela é crente. Aí eu falei, eu não quero nem conhecer a sua amiga. Eu falei, eu de crente eu não quero, estou saturado de crente. Só que toda vez que eu encontrava essa minha amiga, eu lembrava da amiga dela que eu nem conhecia. E o Espírito Santo eu acho que já estava colocando na minha mente, conheça, sei lá, faça um esforço. Até que um dia eu cheguei para essa minha amiga e falei assim, olha, fala para sua amiga vir conversar comigo. Só que aí eu me preparei. Estudei o Salmo 115 no original. Na época eu já estava tendo, na década de 80, já estava tendo alguns problemas de escândalos no meio evangélico, o evangelho crescendo, um monte de desgaste. Eu me armei com unhas e dentes e falei, hoje eu vou descontar nessa mulher tudo aquilo que os crentes já fizeram comigo. Eu falei, hoje essa mulher vai, hoje eu vou. Só que quando ela chegou na minha sala, ela me desarmou. Porque ela não tinha Bíblia debaixo do braço. Ela não tinha aparência de crente, porque tem uns crentes que a gente conhece pela cara, principalmente mulher. É os cabelão, é não sei o que, a gente conhece, fala, não, isso é crente. A mulher não tinha aparência de crente, não tinha Bíblia na mão, não tinha nada que pudesse falar, não, essa mulher é crente. Um sorriso aqui, uma paz. Nós começamos a conversar e eu louquinho para ela me falar do Salmo 115. Eu louquinho para ela me provocar. E ela não falava em Jesus, não falava em igreja, não falava nada, foi só falando de trabalho. E eu falei, meu Deus do céu, essa mulher não é crente nem aqui, nem na China. Depois de 1h30 de conversa, aquela mulher tinha conquistado a minha confiança. E eu falei, olha, vamos fazer uma experiência, ela vai trabalhar aqui. Só que aí eu fui um pouco maldoso, eu falei, só que aqui é proibido orar. É proibido levar Bíblia. Nós não, é proibido. Ela falou, não, é isso mesmo. Eu concordo, eu aceito. Eu falei, não é crente. E essa mulher começou a trabalhar com a gente. E todos os doentes que essa mulher visitava tinham uma pequena melhora. E eu comecei a desconfiar, essa mulher deve estar orando, essa mulher deve estar fazendo não sei o quê. E ao invés de eu me alegrar com a família dos doentes, e lógico, todos morreram, era AIDS, mas todos, a presença daquela mulher era uma coisa assim impressionante. E eu comecei a investigar, toda vez que ela ia visitar alguém, eu ia lá depois, o que ela fez aqui, o que ela falou. E todo mundo, não, ela vem aqui, orienta a gente com relação a remédio, e conta história, e não sei o quê. E ela lê Bíblia? Não, não traz Bíblia não. Só que eu comecei a perceber que todos os doentes melhoravam. Ela não orava, ela não falava de Jesus, mas a presença dela
fazia diferença na vida das pessoas. Um dia eu estou na minha casa, toco o telefone, essa mulher: Frei, eu acabei de fazer um almoço agora, gostaria que o senhor viesse almoçar com a gente. E eu fui. Só que a hora que eu cheguei lá, a hora que abriram a porta, era uma casa muito bonita, eu dou de cara com o esposo dela sentado numa poltrona muito bonita, lendo a Bíblia. Eu falei: pronto. Eu falei: lá vem o Salmo 115 na minha cabeça. Eu falei: agora deu. Eu falei: agora estragou tudo. Só que a hora que ele me viu, ele fechou a Bíblia, se levantou, me acolheu, me abraçou, e nós ficamos a tarde toda conversando a respeito de um monte de coisas, menos a respeito de igreja e de Bíblia. E esse casal, a partir desse dia, começou a conquistar a minha confiança. E aos poucos eu comecei a abrir o meu coração para esse casal. E aos poucos eu fui falando das minhas dificuldades de depressão, do meu sofrimento, da minha angústia, da minha solidão, dos meus pecados. E o tempo foi passando, e conforme eu ia desabafando, eles nunca me disseram: olha, você precisa se converter, você precisa tomar vergonha e se converter e entregar sua vida para Jesus, você precisa aceitar Cristo. Nunca me falaram isso, mas eles sempre me disseram o seguinte: nós estamos orando por você. Oraram por mim por mais de 10 anos, nunca me falaram de Jesus. E de vez em quando eu estava celebrando missa, esse casal chegava para participar da missa, e eu pensava comigo: esse povo está se convertendo. E terminava a missa, eles iam lá na sacristia e me abraçavam, e a gente sempre saía para comer alguma coisa, e eles sempre falavam alguma coisa do meu sermão, alguma coisa assim, mas nunca, sempre disseram o seguinte: nós estamos orando por você. Oraram por mim por 10 anos, e Deus fez uma grande obra na minha vida. É lógico, não dá para a gente falar tudo, e eu quero abordar um pouco a questão de missões também com vocês. Mas num dos momentos mais difíceis da minha vida, numa das piores crises de depressão que eu tive, eu estava pronto para me suicidar, para morrer. Só que esse casal orava por mim. E eu me lembro que eu peguei um carro num final de tarde, e estava uma tarde meio chuvosa, e eu saí na rodovia com esse carro, e a única coisa que passava pela minha cabeça: a melhor coisa que eu faço para a minha vida é morrer, porque eu não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo. E era um carro novo, e eu comecei a correr 120, 140, e era uma rodovia bastante movimentada na região de São José do Rio Preto, e de repente eu senti uma opressão muito forte dentro daquele carro, e eu ouvi uma voz que me dizia o seguinte: por que você não coloca esse carro debaixo de um caminhão e acaba com a tua vida agora? Vai ser a melhor coisa. Quando eu ouvi aquela voz, eu olhei para o volante, olhei para o velocímetro, eu falei: gente, é só eu faço isso aqui, acabou, não tem que, não sobra nada. E já estava anoitecendo, e a hora que eu vi um caminhão vindo na minha direção, eu falei: é agora. Só que a hora que eu fui virar o volante, o motor do carro morreu, as luzes do carro se apagaram. Eu me assustei e coloquei o carro no acostamento de uma forma muito... A hora que eu puxei o freio de mão, que eu estava em segurança, naquele momento o poder de Deus foi derramado sobre a minha vida. Naquele momento eu comecei a chorar, mas chorar muito, e a sentir uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. Naquele momento eu ouvi uma voz que me disse o seguinte: eu estou aqui para te resgatar, para te salvar, porque eu te amo, eu tenho um plano na tua vida. E eu fiquei mais de uma hora naquele acostamento. Eu nem sabia como é que era aceitar Cristo, como é que era virar crente em Cristo Jesus. Mas olha como é que funciona a graça, né? Ele me aceitou primeiro. Ele veio ao meu socorro.
E eu voltei para minha casa e cheguei na minha casa em estado de graça. E eu peguei uma Bíblia que eu tinha, uma Bíblia católica, e fui para o meu quarto. E fiz uma oração que muitos crentes fazem, né? Eu não sei se... Os pentecostais parece que são mais... Eu acho que todo mundo, eu acho que faz isso. Tem gente que quando quer uma palavra, fecha a Bíblia assim, fecha o olho. Fala comigo, Deus. Não faz isso? E abre a Bíblia. A gente chama isso de roleta bíblica. É um perigo. Isso é perigoso. Você já pensou se cai lá? Judas foi e se enforcou. Vai, faço mesmo. Hã? Só que naquela noite eu peguei minha Bíblia na mão e orei. E falei com Deus. Falei, Deus, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu sei que o Senhor está me dando paz. Sei que o Senhor me visitou naquela estrada. E o que eu faço agora da minha vida? E abri a minha Bíblia nesse texto que nós lemos, João 8, 31 a 36. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naquele momento, eu sem saber, dobrei meu joelho. Aliás, eu caí de joelhos. E naquele dia eu entreguei, naquela noite eu entreguei a minha vida para Jesus. Fui liberto da religiosidade. Abandonei tudo. Era uma vida riquíssima, uma vida poderosa. Comecei a depender de Deus. E aí começa uma outra história na minha vida. Muito sofrimento, muita humilhação. Pra vocês terem uma ideia, quando eu saí do catolicismo, eu voltei para casa dos meus pais, que eram católicos. E a minha mãe olhou para mim e falou assim, olha, eu preferia você morto do que crente. Comecei a depender dos meus pais, na maior humilhação do mundo. Eu que tinha tudo, até fora do Brasil eu estudei. E de repente eu estava ali, Deus me preparando para uma missão. E um dia o meu pai teve um derrame cerebral e na UTI, muito mal, morre, não morre, aquela coisa toda. E os médicos chamaram os familiares e falaram, olha, não tem jeito, é irreversível. A minha mãe olhou para mim perto de todo mundo e falou, teu pai está assim por sua causa, de desgosto. E o único recurso que eu tinha era dobrar o joelho e orar. Humilhado, arrasado. Comecei a orar. A orar muito. E Deus foi restabelecendo a saúde do meu pai. Meu pai saiu do hospital. Saiu com algumas sequelas, mas saiu bem, consciente. E a partir daquele momento, Deus começou a me usar para mostrar para os meus pais o que Deus estava fazendo na minha vida. Para a honra e glória do Senhor, os meus pais foram convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. Meu pai faleceu já há algum tempo. Hoje eu sou casado para a honra e glória do Senhor. Tenho 2 filhas. Segunda-feira passada, eu fui avô, ganhei uma netinha. Minha filha é casada com um pastor que é missionário também, trabalha na obra missionária. E eu tenho meu coração muito grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, meus irmãos. E é por isso que eu optei, não que eu tenha optado, mas Deus me chamou para a obra missionária. Eu, apesar de ser pastor, eu não sou pastor de igreja. Eu não sou pastor de ovelhas como vocês aqui. Aparentemente ovelhas saudáveis. Aqui tem ovelhas, a gente vê pela carinha de vocês, vocês são muito bem tratados, não são não? Atualmente, materialmente, não tá bom, né? Podia estar melhor, não podia? A gente sempre tem alguma coisa para reclamar, não tem?
eu podia ter uma casa melhor, uma casa própria, um carro melhor. Hoje em dia ninguém quer saber de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ninguém aqui está preocupado com almas perdidas, tá? São pouquíssimas as pessoas que se envolvem na obra missionária. Aliás, a cada dia que passa, as igrejas estão investindo menos na obra missionária. E logo que houve a conversão na minha vida, eu falei: Senhor, eu quero ser um missionário. Eu não quero ficar numa igreja, de igreja em igreja, contando testemunho de ex, porque é outro problema no meio evangélico, né? São os ex. Se você coloca uma placa aqui, ó, ex-padre, ex-macumbeiro, ex não sei o que, lota de gente a igreja, porque todo mundo tem curiosidade para saber o que foi a vida da pessoa. Mas eu nunca ouvi um testemunho, por exemplo, de um ex-fofoqueiro. Você já ouviu? Outro dia me chamaram para ir numa igreja, ouvi um testemunho de um ex-paquito. Eu nem sabia o que era paquito. Eu falei: o que é paquito? Ele trabalhou com a Xuxa, se converteu. Eu falei: o que eu tenho com isso? Deus não está preocupado em a gente ficar testemunhando aquilo que foi a vida da gente. O que foi, foi. O que passou, passou. Aliás, Deus fala que quando a gente é alcançado pela própria graça dele, ele esquece todo o nosso passado. Não esquece? Coloca no esquecimento. Deus esquece, mas a gente não esquece. E a gente precisa dar testemunho de mudança de caráter. Como é difícil, né? Às vezes a gente ser crente assim. Hoje em dia todo mundo é crente, né? Até o diabo é crente. Às vezes o diabo acredita até mais do que nós, porque a luta dele é... E quantas pessoas não estão perdidas no mundo hoje, precisando serem amadas por Deus, através de quem? Através de nós. Então, quando eu comecei a trabalhar na obra missionária, eu falei: o que eu vou fazer na obra missionária? O primeiro trabalho missionário que Deus coloca na minha mão: caminhoneiros. Eu viajava muito pregando nas igrejas. E um dia eu parei num posto de gasolina e tinha um caminhoneiro naquele tempo não tinha celular ainda, no orelhão, falando com a família dele, num desespero só, porque ele estava a mais de 1000 quilômetros de casa, o filho doente, sem dinheiro, sem frete, sem um monte de coisa. E eu, sem querer querendo, eu comecei a ouvir o sofrimento daquele homem. E a hora que ele termina de falar, eu fui lá, usei o telefone, e ele entrou na lanchonete do posto. E eu entrei, fui lá e comecei a conversar com ele. Ele estava tomando um lanche. Eu falei: pois é, a vida é difícil, mas Deus é bom. Ele falou: Deus? Que Deus? Você acha que se Deus existisse eu ia estar nessa situação? Aí pronto, eu falei: eu não vou evangelizar mais ninguém. Eu falei: eu sou muito tímido para evangelismo assim. Eu falei: então não é esse caminho. Só que eu falei: olha, mesmo você sentindo isso, falando isso, eu vou orar por você. E saí. Só que a hora que eu estou no carro para ir embora, ele vem e bate na janelinha do carro. Estava um frio. E ele, com lágrimas nos olhos, ele falou assim: o senhor falou que vai orar por mim. Eu falei: vou. Ele falou: então, por favor, ore por mim agora. E naquele momento eu orei por aquele caminhoneiro. E houve um quebrantamento profundo. E eu me lembro que eu tinha uma Bíblia, a minha Bíblia. E eu peguei e entreguei para ele. Eu falei assim: olha, a palavra de Deus para te guiar, para te exortar, para te ensinar. E naquele momento nasceu o ministério com caminhoneiros. Hoje nós temos uma congregação só de caminhoneiros na cidade de Cubatão, que é o Porto de Santos. Lá nós distribuímos anualmente 10.000 Bíblias. E tem um pastor lá que diariamente está trabalhando em aconselhamento junto a esses caminhoneiros. E muitos caminhoneiros estão se convertendo ao Senhor. 10.000 Bíblias anualmente são distribuídas
nas estradas do Brasil. Nós temos pontos de pregação de caminhoneiros em Minas Gerais, no Paraná, no Porto Paranaguá. Nós temos no Mato Grosso do Sul e temos em Pernambuco alguns missionários trabalhando com caminhoneiros. Temos um trabalho no estado de Sergipe, um dos estados menos evangelizados do Brasil. Quando eu me converti, eu orei a Deus, falei: Senhor, eu quero ser missionário, mas eu queria ser missionário numa cidade boa. Eu queria ser missionário em Curitiba. Olha que gostoso. Eu não sabia o que Deus queria comigo, se era, né? Mas eu queria ser missionário em Curitiba. Curitiba é uma cidade linda, funciona bem, tudo é bonito. Só que Deus abriu nem uma portinha para mim em Curitiba. E uma vez Deus me levou a Sergipe, um dos estados mais pobres e menos evangelizados do Brasil. Em muitas cidades de Sergipe não existe nem igreja católica, para vocês terem uma ideia. E Deus me levou num povoado através de um pastor chamado Terra Caída. Olha o nome, Terra Caída. Vê se pode ir para frente uma cidade dessa. Uma pobreza, uma coisa horrível. E eu fiquei tão impressionado com aquela pobreza, e o pastor falando para mim das dificuldades daquela região. E eu fiquei meio atordoado, e teve uma hora que eu saí do meio das pessoas que estavam comigo ali, comecei a andar sozinho naquelas ruas, sem saneamento básico, aquelas crianças tudo cheio de verme, aquela coisa toda, e eu comecei a andar, quando de repente Deus me falou uma coisa: Júnior, é aqui que eu quero que você seja missionário. Eu falei: o quê? Eu falei: de jeito nenhum, está amarrado em nome de Jesus. Eu falei: não. Eu falei: não, aqui, Terra Caída, mas nunca. E nós estamos lá já há 15 anos. Nós temos hoje no estado de Sergipe 8 congregações em povoados paupérrimos. A congregação mais rica que nós temos lá arrecada mensalmente cerca de 500, 600 reais por mês. Mal dá para pagar o obreiro, porque a missão tem que cobrir as despesas que nós temos com os pastores e com os obreiros lá. E um outro trabalho que nós temos é em Belo Horizonte, uma congregação só de prostitutas. Eu fui evangelizar em Belo Horizonte. Eu vou resumir bastante esse testemunho, que é muito longo. Fui desafiado por uma igreja a trabalhar com prostitutas em Belo Horizonte, porque eu tinha experiência desde quando eu era padre. E chegou ao meu conhecimento que lá em Belo Horizonte tinha um sindicato das prostitutas. E eu fui conversar com a presidente do sindicato das prostitutas. Olha o nome da mulher: dos Anjos. Presidente do sindicato das prostitutas de Belo Horizonte. Quando nós começamos a conversar, a primeira coisa que ela perguntou para mim: o senhor é crente? Eu falei: sou, eu detesto crente. Eu falei: vixe. Eu falei: eu também não gosto muito de crente, não. Eu só sei dizer que eu fiquei conversando com essa mulher e conquistando o coração dela durante 3 anos. E ela sempre me falou o seguinte: eu sou prostituta, eu vou morrer prostituta. A casa dela era um prostíbulo e funcionava uma clínica clandestina de aborto. 3 anos conquistando e orando por essa mulher. Essa mulher se converteu ao Evangelho. A casa dela se transformou num ponto de pregação. E agora, o ano passado, foi transformado na primeira congregação presbiteriana só de prostitutas. Nós atendemos nessa casa cerca de 40 crianças, filhos de prostitutas, num trabalho evangelístico e num trabalho social. E por fim, nós estamos trabalhando em São Paulo, em 2 projetos. Primeiro, com moradores de rua. Nós estamos formando uma casa de transição, onde a gente pega esses moradores de rua e a gente encaminha essas pessoas para o que elas precisam. E também estamos trabalhando com uma igreja em São Paulo, na Vila Maria, com mulheres bolivianas. Eu não sei se vocês já viram na televisão as bolivianas que vêm trabalhar aqui no Brasil em trabalho escravo.
essas mulheres estão sendo evangelizadas, estão sendo salvas, não só espiritualmente por Jesus, mas estão sendo salvas também dos traficantes que as fazem escravas. Isso tudo por amor a Jesus. Meus irmãos, as pessoas estão sedentas do poder de Deus. As pessoas estão sedentas de ouvir a mensagem do Evangelho. Mas não uma mensagem tão verbalizada como nós gostamos de fazer. Nós somos ótimos para pregar, não somos? Falar, todo mundo fala. Deus usou até uma mula, né? Alguns santos, né, da antiguidade diziam: olha, pregue. E se preciso, use a voz. Se preciso, use a comunicação verbal. As pessoas estão querendo uma pregação hoje de vida. Sorriso, através de um sorriso você está evangelizando. Através de um abraço você está evangelizando. Talvez o teu campo missionário não seja trabalhar com prostituta, com Nordeste. Talvez o teu campo missionário não é ir para a África. Talvez o campo missionário teu não é... O campo missionário teu talvez é dentro da tua casa, que lá é difícil. Quantas mulheres aqui sofrem, por exemplo, porque os filhos não são convertidos? O marido não é convertido? Campo missionário teu aonde? Lá, amando, orando, parando de ser chato. Só que fazer missões também, meus irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês: está muito difícil. Porque missão a gente aprendeu, eu acho que vocês também aprenderam assim. Na igreja presbiteriana, quando se fala em missões, existem 3 formas de fazer missões. Vocês aprenderam assim também? Como é que é? Orando, contribuindo e indo. Orar, eu não sei se as pessoas têm orado, porque a coisa está difícil, faltam obreiros. Eu não sei se você ora pelas pessoas que pregam o Evangelho no Brasil e no mundo. Você ora? Quanto tempo você tira de oração por dia para orar por missões? Para orar para as pessoas serem alcançadas pelo poder do Evangelho? Contribuição. Olha, todos esses trabalhos que nós falamos para vocês aqui custa dinheiro, sabia? Você sabia que cada prostituta que se converte lá em Belo Horizonte, quando elas se convertem e vêm para a gente tem que assisti-las durante alguns meses, em aluguel, médico, remédio, até ela fazer um curso profissionalizante para arrumar um emprego, arrumar isso, arrumar aquilo. Nós temos que investir em média 500, 600, 700 reais por mês, durante uns 6 meses no mínimo. Outro dia um presbítero chegou para mim e falou assim: reverendo, eu estou preocupado. Falei: preocupado com o quê? Essas mulheres estão se convertendo. E ele é o tesoureiro da igreja lá. Eu falei: mas... Ele falou: o que nós vamos fazer? Eu falei: estamos investindo como nós devíamos investir na obra missionária. Ontem eu estava à noite orando e preocupado, porque esses 5 ministérios que nós colocamos, que a nossa missão mantém, algumas coisas nós vamos ter que parar. Por quê? Porque não está tendo recursos. É lógico que a gente ora, é Deus que sustenta, é Deus que faz, mas Deus quer usar a igreja dele para fazer isso. Eu vim de Bauru aqui para pregar. Eu podia muito bem chegar no posto de gasolina e falar: enche o tanque aí para mim, em nome de Jesus. Estou indo lá para o Botucatu pregar. Ô, glória! E não vou pagar não. No pedágio eu podia parar no pedágio e falar assim: estou passando, sou filho do rei, sou missionário. E ninguém está preocupado em investir na obra missionária. Até o final do ano, a nossa previsão, porque nós temos uma organização e tesoureiros e tudo mais, até o final do ano nós temos que
investir quase R$1 milhão na obra missionária. Quem é que vai investir? 10 mil Bíblias por ano, cerca de R$150 mil. Onde é que vem? É lógico, Deus é providente, Deus faz os milagres, lógico que faz. Só que Ele quer usar você. E uma das coisas que o pastor falou aqui que me chamou a atenção e me dá a liberdade também de falar isso, é que tudo que a gente semeia, a gente colhe. Você tem semeado o que no reino de Deus? Antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, qualquer cidadezinha do interior do Nordeste, onde a gente trabalha, você chegava lá, tinha uma igreja Assembleia de Deus, uma igreja sei lá do que. Hoje não tem mais. As igrejas não estão querendo mais investir na obra missionária. Igreja Batista foi uma das denominações que mais investiu em missões depois da Assembleia de Deus. Hoje não estão investindo mais. E nós missionários, quando a gente chega numa igreja, as pessoas ficam olhando para a gente assim, poxa vida, olha, ficam olhando para a gente, parece que a gente é um ET. E acha que a gente tem que ser pobre. E acha que a gente tem que sofrer mesmo. Outro dia eu fui almoçar na casa de um casal que eu fiquei louco da vida. E quando eu cheguei, a mulher falou, eu adoro receber missionário aqui na minha casa, porque eu gosto muito de ouvir as histórias de sofrimento que o missionário passa no campo missionário. Quando ele está passando fome, ele dobra o joelho e ora, e Deus manda um pacote de arroz lá do céu. Eu fiquei com vontade de bater na mulher, porque essa é a visão que as pessoas têm de missões. O que nós investimos para que, já que nós não fazemos o que nós devíamos fazer, que é sair do nosso conforto? Você já pensou se Deus te chamar aqui agora para trabalhar lá no Nordeste? Se Deus começar a incomodar o teu coração para ir fazer uma obra não sei aonde? E você sabe que quando Deus quer, Ele move tudo para fazer. Já que você não vai, por que você não investe? E esse investimento é o maior investimento que você pode fazer no reino de Deus. Outro dia eu ouvi um testemunho de um missionário, eu não sei como é, que ele trabalhou muitos anos na China, se não me engano, e uma vez um chinês chegou para ele e falou, a primeira coisa que eu quero fazer lá no céu é perguntar para Deus quem foram as pessoas que Deus usou, que já está no céu, para investir nesse trabalho aqui. Nós precisamos investir, meus irmãos, naquilo que é vida. Hoje no mundo evangélico existe muita picaretagem. Hoje quando alguém pergunta para a gente assim, né, pastores? O que você faz? Sou pastor. A pessoa olha para a gente assim de cima e embaixo. Mas existem ainda, meus irmãos, algumas pessoas que fazem o trabalho, fazem a obra de forma séria e zelosa. Ninguém é missionário por conta própria. Eu, por exemplo, você pode pesquisar a minha vida. Eu sou membro de uma igreja presbiteriana do Brasil. Se você perguntar para o pastor aqui, pastor Coíne aqui em Botucatu, a gente sabe aonde é que a gente está indo, a gente tem uma referência, mas tem muita gente que chega no meio, sou missionário, mas de que igreja você é? Eu sou do Espírito Santo. Invista em pessoas que estão trabalhando de forma séria. As pessoas estão carentes do poder de Deus. Outro dia eu estava vindo do Nordeste, e eu já vou encerrar com esse testemunho. Eu estava vindo do Nordeste e eu gosto muito. Hoje eu quase não paro, porque nós temos uma equipe que faz isso. Mas eu parei num posto de gasolina em Feira de Santana, na Bahia. Feira de Santana é um lugar que você encontra caminhoneiros do Brasil todo. E eu estava lá conversando com alguns caminhoneiros, entregando algumas bíblias, algumas coisas assim nesse sentido. E de repente, eu falei, eu vou rodar mais um pouco. E eu estou manobrando o carro para sair, para pegar a rodovia. E pelo meu retrovisor eu vi um travesti. Um homem de quase 2 metros de altura.
uma sainha aqui, uma peruca horrível na cabeça. Era o cão chupando manga, como dizem por aí. Uma coisa horrível. Quando eu vi aquela coisa ali, eu comecei a orar: Senhor, vai lá, visita, transforma, tal, mas eu não vou. E olha de onde eu fui tirado, hein? Olha o meu passado. Eu não devia ter preconceito, eu não devia ter discriminação, porque eu passei por isso. Só que quando eu estou orando por aquele travesti, Deus fala ao meu coração: Júnior, pega a Bíblia e vai lá. Eu falei: não vou. Eu falei: não vou, porque ele vai me bater, ele vai jogar a Bíblia fora. Só que Deus começou a me incomodar de um jeito que eu parei o carro e orei e falei: Senhor, eu vou. Mas vai na frente, porque eu não sei o que vai ser. Peguei a Bíblia e fui lá em direção ao travesti. Cheguei lá e bati nas costas dele. Falei: moço. Chamei o travesti de moço. Falei: pronto, ele vai meter a mão na minha cara, agora já resolve o problema, né? A hora que ele virou, a cara toda maquiada, uma coisa horrível. Eu fiquei tão assustado com a feiura daquele rapaz, que eu fiquei sem reação, não saiu uma voz da minha... Eu falei: pronto, o Espírito Santo assustou e foi embora, e eu fiquei aqui agora, sem saber o que falar, né? Eu vou falar o quê? Aí eu comecei a olhar para um lado, para o outro, comecei com a Bíblia na mão e falei assim: olha, eu vim aqui para te falar que Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua... Aquele evangelismo que a gente não tem o que falar, a gente começa a falar isso, né? Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, o básico. De repente eu olho para ele, as lágrimas correndo, e ele estava olhando para a Bíblia na minha mão. E eu fiquei muito assustado. Eu perguntei para ele, eu falei: por que você está chorando? Ele falou: eu estou chorando porque eu conheço esse livro que está na tua mão. Eu conheço a Bíblia. Eu fui criado dentro de uma escola dominical. Eu sou filho de pastor. Meu pai morreu, a minha família se desfez, e eu estou aqui agora sem saber o que fazer da minha vida. E ele olhando para mim, ele falou: só que Deus te usou aqui agora, e eu agora quero voltar para os caminhos do Senhor. Meus irmãos, quando ele falou aquilo, as minhas pernas bambearam, e eu comecei a chorar. Mas eu não estava chorando porque ele estava voltando para os caminhos do Senhor, eu não estava chorando, eu estava chorando de vergonha de Deus, porque lá no carro eu pensei comigo, eu falei: Senhor, isso aí não tem jeito. Agora imagina a cena, eu chorando e o travesti chorando, e provavelmente um monte de gente olhando. E quanto menos eu espero, aquele rapaz vem e me dá um abraço, mas me dá um abraço. Meus irmãos, a hora que ele me abraçou, a única coisa que passava pela minha cabeça era o seguinte: se me passa um crente aqui agora, se me passa um pastor aqui agora. Só que no momento que ele me abraçou, Deus me libertou de uma coisa terrível que eu tinha no meu coração, que era o preconceito. Orei com ele ali naquele lugar. Fui no carro, peguei roupa, dei para ele, ele foi lá no banheiro dos caminhoneiros, tomou banho, saiu do banheiro totalmente transformado pelo poder de Deus. Acabamos de ver aí o quão impressionante Deus fez na vida deste homem, tamanho da transformação ocorrida na vida dele. Porque para muitos é impossível isso acontecer, mas Deus, com a sua mão potente, arrancou ele da idolatria e trouxe ele para servir a Deus. Com esse vídeo fica uma reflexão a todos nós que estamos aqui assistindo ele neste canal. Você acredita que Deus pode transformar e também converter uma pessoa independente da situação e independentemente de como ela esteja? Comente aqui embaixo deste vídeo. Amados, Deus abençoe você que assistiu junto comigo este vídeo.
E é claro, inscreva-se aqui no canal, esse relato é muito forte, é muito impactante. Compartilha este vídeo e deixa, é claro, tua opinião e o teu comentário aqui abaixo. Fiquem com Deus, deixe o joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pera aí, rapidinho, irmã, se o teu cabelo está assim, assim e assim, transforme o teu cabelo ainda hoje. Chama agora minha esposa no zap e conta o seu problema que ela vai te dar a solução.